Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar a importância de termos o Espírito Santo e o testificar, o confirmar da paternidade do Deus Pai. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a Palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a Palavra de Deus pode fazer com que você receba a cura física para o seu corpo e para a sua mente. Para que você possa entender melhor o tema de hoje, vamos de vídeo! Romanos, capítulo 8, verso 14 e 15. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o nosso dia hoje. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estarem atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. No contexto desse texto, nós aprendemos muitas lições, mas uma que eu gostaria de realçar é que não basta apenas ter o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, que somente se torna filho aquele que é guiado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. No verso 15, o apóstolo Paulo, que também era discípulo de Cristo, ele realça que nós não temos um espírito de escravidão, como outrora nós tínhamos no mundo, mas nós temos um espírito de adoção de filhos, ao qual clama Abba Pai. Vamos entender melhor o que seria Abba Pai. Abba é pai em hebraico, e Abba Pai era uma expressão no qual você chamava o seu pai de paizinho querido ou papaizinho. E a condição de adoção de filhos, que coisa interessante. O apóstolo Paulo ele faz questão de colocar que nós somos filhos adotivos, porque todo filho adotivo ele passa por um processo. Tanto o filho passa por um processo de adaptação, quanto os pais que o adotam passam por um processo de adaptação. Porque aqueles pais que estão adotando têm culturas, têm costumes, às vezes diferente do costume daquela criança que está sendo adotada. E a certeza que a nossa adoção foi aprovada é sermos guiados pelo Espírito dele. Porque quando nós somos guiados pelo Espírito dele, certamente nós nos tornamos filho dele. E no verso 16, ainda há algo muito especial para se observar. No verso 16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É uma comunicação. Testificar é confirmar. É como se fosse assim, ó, está aqui o meu filho. E eu falo assim, realmente eu sou pai dele. Era como se o próprio Deus eterno estivesse confirmando a sua paternidade para conosco. Que eu e você possamos ser guiados até o fim pelo Espírito Santo de Deus. E assim, naquele grande dia, o testificar será para sempre. Ele falar, esse é meu filho amado, como ele declarou para Cristo, e nós poderemos dizer, esse é o meu Abba Pai. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar desse assunto, eu gosto de frisar uma das razões a qual Cristo ele foi condenado. Jesus ele foi condenado à morte. Nós sabemos que tinha um plano maior, um plano do Senhor, mas os escribas e fariseus, os doutores da lei, os religiosos da época, eles precisavam encontrar uma brecha na lei para assassinar o Rei da Glória. E qual foi a acusação que eles levantaram contra Jesus? Eles levantaram uma acusação que na verdade não era uma acusação, era uma afirmação que ele estava fazendo, mas isto lhe custou a vida. O fato dele declarar, eu sou filho de Deus, lhe custou a vida. Para os religiosos da época que não sabiam interpretar a lei, isso era uma blasfêmia indesculpável. Infelizmente, hoje a gente vê nas mídias sociais, na televisão, na grande mídia, muitas pessoas baterem no peito e dizer, eu também sou filho de Deus. Só que quando existe uma adversidade nas informações, não importa o que eu acho, não importa o que você acha, não importa que o artista A, B ou C, o pastor, o padre, o bispo, seja lá quem for, não importa a opinião. O que importa é as Escrituras. E as Escrituras dizem
que é filho de Deus, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo declara: não recebeste o espírito de escravidão para ficar outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, ao qual clama: Abba, Pai, Pai querido, papaizinho. Então quer dizer que nós estamos num processo de santificação, num processo de adoção. Se você for observar como que funciona um processo de adoção, o casal não simplesmente vai ao orfanato e olha, eu gostei desse aqui porque esse tem um cabelo escuro, tem os olhos claros, tem a pele assim. Não! É feita uma avaliação, tanto com a criança quanto os pais que vão adotar. E existe um período, eu não sei ao certo porque eu nunca adotei, mas por alto, vamos dizer que seja 1 ano, 2 anos de adaptação, para aquela criança se adaptar aos costumes daqueles pais. Então existe um processo de aceitação, de adaptação, tanto com os pais quanto da criança. E no nosso caso não é diferente. Se nós temos um espírito de adoção que clama papaizinho querido, existem algumas regras do dono da casa. E nós temos que seguir às riscas as regras do dono da casa. E se porventura, no período que foi estabelecido, esse período de adaptação de adoção, nós não nos adaptarmos, infelizmente nós perdemos essa paternidade. É possível então perder essa paternidade? É possível perder essa paternidade sim, se você não estiver disposto a se alinhar e a viver em conformidade do que o Espírito Santo que quer te guiar e te conduzir. Porque existem pessoas que vão resistir, oferecer resistência ao Espírito Santo, porque é uma luta contínua da nossa carne, do nosso espírito e do Espírito Santo de Deus. Então, certamente, nós estamos nesse processo. Que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos ir até o fim. E uma das coisas que eu acho mais incrível desse texto, imagine só, você que é pai, você que é mãe, ou você que ainda não teve esse privilégio, mas tem um sobrinho, tem alguém, um pequenino que você ama por demais, imagine só, é tão bom quando você reconhece o seu filho e o seu filho te reconhece. Imagine o Rei da Glória te reconhecendo, porque a palavra do Senhor diz assim que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o Filho de Deus. Então quer dizer que o Espírito Santo, o fôlego do Eterno, ele testifica com o nosso fôlego interior que nós somos filho dele. Não é simplesmente assim eu bater no peito e falar assim, eu sou filho. Ele confirma, é meu filho. Assim como ele fez com Cristo, esse é o meu filho amado. Ele também faz conosco através do seu Santo Espírito. Esse é meu filho amado, essa é minha filha amada. Então tem o testificar, o confirmar, o comprovar que nós somos de fato filho deles. Mas somente a gente vai ser filho dele se a gente permanecer em obediência até o fim e deixar ele conduzir a nossa vida. Porque só se torna filho aquele que é guiado pelo Espírito Santo e o trata como Abba, Pai, Papai querido. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.